Graça e paz, queridos. Estamos aqui em mais um episódio para a glória de Deus do Bíblia Podcast. E estou mais uma vez sempre afirmando o quanto eu estou feliz em desenvolver esse trabalho. E hoje Deus me chamou a atenção a respeito de algo. Aliás, eu tive um insight, o quanto essa estrutura de podcast, essa porta que Deus abriu para me desenvolver esse conteúdo tem me feito criar amigos. E hoje eu estou com um amigo aqui, também um novo amigo, também um recém-amigo, alguém que Deus me apresentou, né? Estamos aqui com o pastor Elcio de Menezes, da Igreja Cristã Missão e Vida, que também é advogado, né? E nós vamos conversar aqui, queridos. Eu procurei alguém que tivesse o domínio do assunto mais comentado dos últimos momentos, que é a relação de Israel com Hamas e essa guerra que está estourando do outro lado do mundo. Eu não entendo muito o que está acontecendo. Você entende 100% o que está acontecendo? Ou você fica um pouco perdido, desorientado, sem saber como foi que isso surgiu, por que isso está acontecendo e qual a relação disso conosco, com nós cristãos, ou até mesmo com a Bíblia, né? Então eu chamei esse meu amigo aqui para estar conversando. Eu bati acidentalmente, nós conversamos sobre o assunto, eu percebi que ele tinha bem mais domínio do assunto do que eu, e vai estar aqui me atualizando, né? Me ensinando a respeito desse tema, e também você que está aí do outro lado vai ter essa oportunidade de entender. Então, se você é como eu, está um pouco perdido, desorientado com essa guerra que está acontecendo do lado de lá, e por que nós devemos observar, por que nós devemos dar um pouco de atenção e buscar entender um pouco o que está acontecendo lá. Foi por essa razão que eu chamei, então, meu amigo pastor Elcio, que está agora com a palavra, pode se apresentar. Fala um pouco aí de você, que vai servir até para mim, Elcio, porque a gente se conhece aqui, a gente se bate aqui na empresa, mas eu não conheço um pouco da tua história, a história da igreja, a tua caminhada, mas fica à vontade para se apresentar para o público. Se quiser falar direto para o público, usa isso daqui, senão a gente fica no tete a tete mesmo. Tá ok, então. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao pastor Thomas por essa oportunidade de poder estar aqui, batendo esse papo aqui com ele, sobre este assunto que é não apenas um assunto tão atual, né, tão debatido, como também de grande importância para toda a história da humanidade, na verdade, né? Uhum. Não trata-se de um assunto isolado, não se trata de algo pontual, trata-se de um tema que tem grande importância para a história da humanidade. E falando assim um pouco a respeito, né, a respeito de mim, a respeito da minha história, eu sou pastor há 17 anos, né, sou pastor da Igreja Cristã Missão e Vida há 16. Que fica onde a igreja? No Alto do Mateus, né? Fica no Alto do Mateus. E nós temos, ao longo desse período, né, desse chamado, né, com aí mas na verdade eu tenho mais de 2 décadas que faço a obra de Deus, né? Agora, como pastor, 17 anos à frente, trabalhando diretamente e como pastor consagrado há 17 anos. Certo. Mas ao longo desse período, ainda antes de ser consagrado ao pastorado, eu já trabalhava, né, na obra de Deus, já ensinava em escola dominical, já ganhava almas para o reino de Deus, já pregava, também tem um CD gravado, também já de muito tempo. Tu é desse tempo do CD gravado? Na verdade eu sou do tempo da fita cassete, depois foi passado para o CD. Mas abafa, né? Abafa esse CD mesmo. Abafa esse negócio, mas eu sou do tempo da fita cassete, eu tenho ainda... Aí esse CD é o quê? CD de pregação, é? Não, são louvores, né? São hinos que Deus me deu ao longo da, com você da cantando? Vida. Sim, isso comigo. Tu canta também, cara? Pois é, rapaz. Olha que coisa legal. Pois é. Mas depois do chamado para pastorear, eu parei de sair, parei de viajar e eu fiquei apenas cuidando da obra, né, trabalhando apenas com a obra. Parei também de pregar em outros lugares e fiquei apenas com a responsabilidade da obra, me dedicando à obra. Né? Mas a nossa história é uma história realmente de muitos altos e baixos. Eu venho de uma família que não tinha como premissa, né, o temor a Deus, né? Muito embora depois, graças a Deus, grande parte da minha família tenha se convertido, mas eu fui o primeiro
na minha família. Primeiro pastor também? O primeiro pastor também, né? Na verdade, o primeiro convertido, primeiro né? tudo, né? Primeiro tudo, com relação às coisas de Deus. E hoje tem algum outro pastor ou só está você ainda? Olha, tenho. É porque a minha família não é daqui. Eu conheço muito pouco a minha família. As minhas raízes mesmo, eu tenho contato com poucas pessoas. Entendi. Porque eu vim de uma família desestruturada, uma família que realmente não tinha uma base, não tinha uma estrutura. Tanto que os meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, para ter uma ideia. Isso para conhecer um pouco mais aqui, né, do pastor Elcio, advogado Elcio, porque muitas pessoas pensam que algumas pessoas que conseguem chegar a algum lugar na vida é porque tiveram ali, carregaram ali um berço, né, ou muita sorte, um legado de alguém. Sim, sim. E na verdade não. Você na verdade, construiu tudo, esse legado ele parte a partir da gente, né? A partir da minha casa, graças a Deus. E eu sou casado, né, há 23 anos, vou fazer agora 24 anos de casado, já vai fazer. 4 anos a mais que eu. Pois é, rapaz, né? Eu acredito que tenho mais idade também. Pouquinho, né? Um pouquinho, mas um pouquinho. deixa quieto. Não. Eu não tenho vergonha da minha idade, não, porque... mas qual é a tua idade? Eu acho que eu estou em boa forma para a minha idade. Dá um chute. Chuta. Não, tu não tem... Tu tem Chuta aí. Uns 48 aí. Já que você disse que tem mais do que eu tenho 42, eu tenho uns 48 aí. Então parece que eu perdi por 2 meses aí, pareço mais velho 2 meses, né? Eu tenho 47, vou fazer 48 agora em janeiro, se Deus quiser. Olha aí, quase acertei. Pois é, quase acertou. E... Vai fazer 48 agora já? Já agora em janeiro. Mas rapaz, eu acho que foi a parte que eu mais cheguei perto de chutar a idade de alguém. Pois é. E ao longo aí desse período, né, graças a Deus, a gente já participou de vários trabalhos, temos trabalhos sociais já há muito tempo. A gente trabalha com o Projeto Resgate Mão Amiga, Qual o tempo Projeto Criança da com igreja? Cristo. Você, 17 anos como pastor, a igreja tem quanto tempo já? Tem 16 anos. Esse ministério é um ministério independente, né? Tem 16 anos. E a gente, ao longo desse período, já desenvolveu ali diversos projetos sociais. A gente tem um projeto Resgate Mão Amiga, projeto Criança com Cristo, projeto Pão na Rua, né? Que é um projeto que atende a pessoas carentes em situação de rua. Sim. Então a gente tem um trabalho bastante ativo, né, na igreja, graças a Deus, e tem também, eu sempre tive vontade do seguinte, de poder prestar um serviço de excelência na obra. Sim. E só que eu divido a minha vida, né? A gente poderia ter chegado mais longe durante esse período, mas eu divido a minha vida entre o trabalho e a igreja. Então, tem muita gente que pensa, né, que nós pastores não... pastor... todos os pastores vivem somente ali na obra, né? Mas não é assim a realidade. Em relação a isso aí. E agora me dizer, e a advocacia entrou em que momento aí? Antes ou depois? Depois? Foi? Depois, no meio. Eu trabalho com TI. Ainda hoje... ainda tem isso aí. Pois TI, na verdade, me segue, né? Eu parece que a informática me escolheu, não fui eu que escolhi a informática, porque eu já tentei sair por diversas vezes, mas eu não consigo, sempre sou atraído ali por alguma coisa dentro ali do setor de tecnologia. Tenho quase 30 anos de experiência na área de tecnologia, então são 28 anos. Então, de experiência. Tem mais experiência em TI do que com advocacia. Do que com advocacia, né? A advocacia surgiu na minha vida em 2014. Em 2014 foi que o direito, né, surgiu na minha vida. 2013 para 2014 o direito surgiu na minha vida e até hoje, né, estamos aí. Mas isso caminhando ali, lado a lado com o Ministério, né? Com o Ministério e com informática, né? Porque quando... Então, na verdade, se divide em 3. Digamos assim. Porque e são tão distintos, né? São distintos. Assim mesmo que, como advogado, eu acredito que você deve auxiliar e ajudar muitas pessoas dentro da igreja também. Sim. Mas temos lá o Ministério, a igreja, a advocacia, que se você for mergulhar, você não vai encontrar mais tempo para desenvolver um ministério. Então, eu já acredito que isso aí já é um desafio. E aí tem, digamos que o TI aí como um imã, sempre te atraindo também para essa vertente aí. Então, exato. Não deve ser muito fácil não, né?
Eu aprendi a administrar o isso? tempo. Eu aprendi a administrar o tempo. Então, assim, o meu tempo ele é bem dividido. Quando eu estou fazendo algo, eu me dedico somente àquilo ali, naquele momento. Então, é mais ou menos o seguinte. Se eu tiver, no momento, com um cliente da advocacia, não adianta alguém me ligar para fazer um atendimento técnico ou para tratar de outros assuntos, a não ser quando trata-se de algo muito sério ou algo relacionado à obra de Deus. Mas em relação a outros trabalhos que a gente chama de trabalhos seculares, né, não adianta me chamar porque eu não atendo. Então, quando eu estou trabalhando... Quando você está naquela área, você fica exclusivo para aquilo somente para aquilo ali. É uma maneira que eu achei de equilibrar o tempo. Eu faço isso também quando estou nos meus momentos com família. Então, a gente trabalha muito, luta muito, corre muito, né? Acorda cedo, dorme tarde, aquela rotina. A minha esposa também trabalha, a minha esposa é estudante de psicologia, então a minha esposa também... Essa é da minha área. Não é? A minha esposa, ela também tem os trabalhos na igreja, ela tem o trabalho na sua profissão também ligada à área de vendas e também é estudante de psicologia. E ainda tem tempo para estagiar. Tua esposa, no caso, ela te ajuda lá na igreja? Me ajuda também. É atuante. Me ajuda, ela é muito atuante. Isso, muito, né? muito. Ela é realmente uma auxiliadora, uma adjuntora perfeita. Adjuntora. Ela é realmente. Amém. Agora vamos lá. Juntando aí... Tem um filho. Se esquecer desse, depois ele... Só tem um? Só tem um, o Gessé. Qual a idade dele? 21 anos. Fez agora, em novembro. Bebê ainda? Um bebê, Gessé. Era aquele bebê que tu estava falando que não podia deixar sozinho em casa? Isso, era. Era. Gessé? Gessé. Um abraço, Gessé, para você. Deus abençoe aí. Pastor Elcio, juntando toda essa ocupação sua, eu estou aqui me perguntando, como foi que o senhor adquiriu esse conhecimento? Foi porque o senhor gosta de se manter atualizado, porque trabalha com TI? Será que foi por causa disso? Mas eu percebi, conversando em outros momentos, que o senhor domina muito bem o assunto aí do momento, que é essa questão da guerra Israel e Hamas. Ou pelo menos bem mais do que eu, né? Da onde nasceu esse interesse? Isso é um assunto que está o quê? Está um mês? Mas se o senhor tem um domínio do assunto do jeito que tem, o senhor não está lidando com esse assunto há um mês apenas. Não. Isso é um assunto que já vem sendo... De onde foi que surgiu isso aí? Da onde veio essa necessidade de entender e dominar esse assunto para a gente começar a conversa? Olha, eu tenho, desde a década de 90, eu tenho uma visão sobre Israel. Desde o momento que comecei a estudar a Palavra de Deus, isso me abriu a mente para ter uma visão mais ampla sobre tudo o que acontece no mundo e, é claro, principalmente em Israel. Sim. E, diante disso, eu, a cada dia, como pastor, claro, sinto a necessidade de estar buscando informações, de estar me atualizando, de estar lendo. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de estudar sobre várias áreas. Tem que gostar de leitura. Tem. Não tem como. Não tem como fugir, né? Não é à toa que a OAB reprova aproximadamente aí 85% aí dos bacharéis de direito, né? Uhum. Porque é justamente a galera que não gosta de ler, né? Você pega aqueles 15% ali, que são aprovados, são, na verdade, aqueles que gostam da leitura, né? Uhum. Porque senão fica difícil. Mas, enfim, dado a esse desejo de buscar conhecer, né? Não acerca apenas de Israel ou de momentos assim pontuais, mas da história. A história em si. A história em si, eu acabei, ao longo dos anos, observando cada acontecimento. Então, os acontecimentos me chamam a atenção, porque chamam a atenção também da igreja. O que acontece? É muito comum você chegar na igreja, por exemplo, está acontecendo algum embate em algum lugar, não apenas em Israel, mas eu não isolo Israel, é muito importante saber disso. A gente vê Israel como, sim, parte ali do que muitos costumam chamar de o relógio de Deus, mas dentro de um contexto. Eu estou só esperando um momento para falar desse relógio dentro de um Deus. contexto. Não se trata de só importa o que acontece em Israel. Não é isso, né? Não é isso. Então, quando a gente trata
a respeito da proximidade da vinda de Cristo, a gente analisa todos os acontecimentos dentro de um contexto mundial, um contexto global. É inevitável isso. É inevitável isso. E Israel, na verdade, Israel acaba sendo ali, de certo modo, o centro das atenções, né, pelas promessas que recaem sobre Israel. A origem da história. A origem da lá, história, né? A gente costuma dizer que Israel, na verdade, foi a nação fundada por Deus. Digamos né? que Humanamente falando. Humanamente falando. E todo o Velho Testamento dá ênfase, né? Dá ênfase. Então, Israel é separado para ser testemunho das nações, né? Lá no início. Israel nasce com o propósito de fazer com que as nações, um dos propósitos, fazer com que as nações conheçam o Deus invisível, né? E se relacionem com Ele. Então, eu tenho o interesse de passar para os membros da igreja, e é claro, de pessoas com quem converso, a visão que eu tenho sobre tudo que está acontecendo já desde muitos anos. Então, eu não estou olhando para a guerra entre Hamas e Israel como uma coisa pontual. Não é, porque não é. Na verdade, essa guerra, ela tem aí a sua intensidade agora, e tem um momento histórico que vai ficar marcado. Depois. Não se sabe ainda nem quando vai terminar. Não se sabe quando vai terminar, e acredito que o momento mais triste para Israel e para os palestinos desde 48. Então, esse é um detalhe. Você acha que esse momento é um momento assim mais violento de todas as... Sempre tem conflitos naquele lado de lá. Sempre, mas ele tende a piorar. É mais delicado esse que está acontecendo agora? Mais delicado, sim. Muito mais delicado. Pelo modus operandi, pela forma como aconteceu. Como cristão, como muitos cristãos que estão aqui nos ouvindo, a gente tem um pouco do domínio a respeito de Israel, a história, tal, etc. O que eu acredito, isso é um chute meu, o que eu acredito é que a gente não entende os coadjuvantes. A gente não entende que raio de Hamas é esse, de onde veio isso, como surgiu. E tem uma outra, né? Um outro grupo. Tem o Hezbollah também? Isso, como é o nome? Hezbollah, esse daí que eu fiquei sabendo agora. Tudo segue a mesma linha, na verdade. É tudo. E ao longo dos anos, eu estou hoje com 42, ao longo dos anos, eu ouvi falar em outros nomes também. Né? De grupos que se formam, mas me passa a ideia que esses grupos que surgem, por exemplo, vamos pegar aqui, esse Hamas, já existe há quanto tempo, você sabe? Desde 1987. Olha, eu nunca ouvi falar desse tal de Hamas. E já cometeu muitas atrocidades. Então, eu tenho alguma... Vamos lá. Tem alguma relação... Eu estou aqui incorporando o nosso telespectador, que porventura está com essa dúvida. Tem alguma relação com aquele atentado do 11 de setembro, dessa galera? Com aquele terrorista, que ficou bem conhecido? Ai, meu Deus. O Saddam? Não, depois dele. O último do 11 de setembro. Tem o Bin Laden. O Bin Laden. Esse raio desse Bin Laden aí, tem alguma relação com isso? É outro grupo? É um treco diferente? Eu não consigo entender essa loucura. Olha, em relação a uma relação direta, né, fazendo aqui um pleonasmo... Ou são grupos distintos com a mesma motivação? A motivação, ela, com relação ao Islã, ela sempre será a mesma. Isso é muito importante a gente saber. Muitos veem tudo o que acontece naquela região, tudo que envolve o Islã, as pessoas acabam tendo ali uma visão de que trata-se de uma relação política, econômica, de que por sofrer sanções, né, dos Estados Unidos e de outras nações também. Que não deixa de ser, né? Mas a grande verdade é que as atrocidades que eles cometem têm um objetivo. Tá? Um único objetivo, e que é muito importante que as pessoas elas saibam. Não se trata de terras, não se trata de dinheiro, não se trata... A raiz do problema não é esse, Muito embora, né, a palavra de Deus nos ensine, quando Paulo escreve a Timóteo, nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Mas, neste caso, o dinheiro, ele... na maioria das vezes, está sendo, na verdade, uma mola que impulsiona
as ações desses grupos terroristas. Poder, né? O poder. Não, impulsiona no sentido que, quando eu digo impulsiona, é que dá a eles as condições necessárias para que eles promovam suas atrocidades. Objetivo, isso. Assim. Para você ter uma ideia, pastor Thomas, o Hamas disparou ali, agora quando iniciou isso, agora no 7 de outubro, né, um sábado, né, é doloroso até tocar no assunto da forma como o Hamas agiu, porque você tem ali um momento em que Israel está no seu dia de descanso sagrado, você tem também no momento em que eles estão em festa. Israel não estava pegando em armas, Israel não estava pegando sequer em equipamentos eletrônicos. Eu não tinha nem feito essa observação. Nada, Israel estava foi num totalmente... Sábado foi que aconteceu? Um sábado, às 6h30 da manhã. É triste isso, é triste porque... E você tem, na verdade, claro que pela madrugada já havia, né? Sim, dias pela madrugada antes, não, e pela madrugada eles já estavam já em ataque, mas de maneira muito forte, pela manhã cedo, as pessoas elas têm aí um embate, na verdade um embate não, um massacre. Mas você não achou isso estranho, não? Olha só. Essa acessibilidade que eles tiveram para entrar num dos países que tem vaidade em cima da defesa que tem. Sim, aí é que está. Israel não esperava esse ataque. Israel não estava esperando esse ataque. Mas Israel tem essa ingenuidade de não esperar ataques? Não é nem a questão... O histórico de ataques que ela tem? Não se trata de uma ingenuidade, mas se trata de que já fazia bastante tempo que não havia esse tipo de conflito tão violento. Já fazia muito tempo. Então, tinha algum acordo de paz operando no momento? Muitos acordos de paz foram feitos. Muitos acordos de paz. Só que o Hamas, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o Hamas não age em defesa da Palestina. O Hamas não quer a criação de um Estado palestino paralelo ao Estado de Israel. Isso aí ficou claro, eu acho. Não quer. O que acontece? Primeiro que, quando a gente... Depois você fala da principal fonte de motivação que você citou aí. Eu quero saber. Isso. O que acontece? O Hamas, aí nesse 7 de outubro, ao tomar essa decisão, toma de maneira motivada para exterminar Israel. E aí nós vamos entender por quê. Me responda uma coisa. Se eu for capaz de... Não, é bem simples, é bem simples. Qual o objetivo de um grupo que, num único dia, assim, quase que concomitantemente, ou seja, todos de uma vez só, né, são sucessivos ataques, lançam mais de 5.000 mísseis sobre o céu de um pequeno país? Qual o objetivo? Sem que esse país esteja declaradamente em guerra contra ele naquele momento. Sem que esse país esteja esboçando qualquer reação violenta naquele momento. Enquanto famílias estão dormindo, jovens estão numa festa como estavam, né? Jovens estavam numa festa, né? Numa rave, enquanto famílias estão nas sinagogas, enquanto crianças estão ali, naquele dia ali com seus pais, né, num dia de descanso, e de repente o céu de Israel é tomado por milhares de mísseis. Bom, eu vejo isso como... De uma vez só. Eu olho para isso e vejo uma fonte de ódio muito grande, mas eu não sei... Eu me emociono quando falo. Eu não sei dizer... Não sei se devo pedir desculpa aos seus... Não, fica à vontade. Porque eu realmente fico muito, muito emocionado quando falo sobre isso, porque não me parece que isso era apenas um ataque. Um ataque para dizer assim, vamos mostrar que nós estamos aqui. Ou simplesmente pontuar alguma coisa, pontuar, ou então para dizer protestar, era uma vontade de destruir mesmo. É vontade de destruir. Um ódio que eu mesmo não consigo entender. Um sentimento antissemita muito profundo. Muito profundo. Para a gente voltar um pouco, Thomas... que a gente precisa entender desse ódio, né? Aquela terra, a maioria das pessoas que defendem o Hamas, e eu fico muito triste quando eu vejo... E essa é outra novidade para os dias de hoje. Eu nunca vi na minha vida, nos meus 42 anos, nos muitos conflitos que eu vi pro lado de lá, eu nunca vi ninguém entrar em defesa de terrorista.
É a primeira vez que eu estou vendo isso na minha E vida. não são chamados de terroristas. Ainda tem isso, né? Pois é, até o conceito de terrorista está se perdendo aí, né? Porque o próprio Hamas, né, na verdade, que um movimento, de acordo com É porque terrorista, a teoria, terrorista agora é uma senhorinha com a Bíblia na mão orando pela nação. É um movimento de resistência islâmico. Então, é somente isso. Mas, observe. Vamos lá. As pessoas que defendem o Hamas, primeiramente, olha a incoerência. Eu quero falar da incoerência rapidamente para depois a gente entrar aí na história. Só para que as pessoas saibam. De repente, eles nem sabem dessa incoerência. Mas me diz uma coisa. Como é que pessoas de movimentos que são chamados de movimentos sociais, movimentos em defesa das minorias, como, por exemplo, o movimento LGBT, por exemplo, e outros movimentos de esquerda que se dizem cristãos, tem alguns movimentos, são pessoas que se dizem cristãs, né? E você tem também o movimento LGBT, que está aí, segundo o pensamento deles, estão defendendo sua causa. Como é que eles saem em defesa de um grupo que extermina homossexuais? O movimento LGBT entrou em defesa disso aí? Não, eu vi protestos com a bandeira do arco-íris. Sim, mas o movimento se pronunciou, a organização se pronunciou com relação a isso daí, ou foi alguém que é do movimento que abraçou, alguém isoladamente? Não, em tudo que a esquerda levanta ali para defender, eles estão juntos, não tem como, porque o PSOL e aquela turma... enfim. Mas aqui no Brasil tudo é pego para fazer política. Até a bendita guerra ali, que tá todo mundo morrendo, todo mundo... Aí pegam para fazer política. Então não dá para levar muito essa palhaçada em consideração, entendeu? Mas me diz uma coisa, como é que saem com suas bandeiras em defesa? Porque está perdendo o valor humano da coisa. Mas aí que tá. Como é que eu saio? Vamos lá, como é que eu saio para defender quem quer me matar? Por exemplo, como é que pessoas que se dizem cristãs levantam a bandeira a favor do Hamas, se o Hamas também tem no pensamento e no próprio estatuto declaração de ódio contra cristãos e que o desejo é exterminar mesmo. No próprio estatuto. Meu amigo pastor Elcio, né? Mesmo os cristãos que votam nos princípios de aborto, nos princípios contra a vida, os mesmos. Não é uma contradição? É um contrassenso. Não tem como você criar uma relação de um cristão e esses princípios aí abraçando o terrorismo. Não tem de jeito nenhum. E aí o que acontece? Muitos desses que defendem o Hamas, sob um pretexto de que o Hamas está defendendo Palestina, né, a criação de um Estado palestino, na verdade consideram a existência de Israel de 48 para cá, né, de 14 de maio de 48 para cá. Foi quando Israel tomou ali, ou melhor, foi devolvida a ela o que era de direito. O que era de direito, porque o que nós temos? Israel ocupa aquelas terras, né? Aquele povo ocupa aquelas terras há pelo menos 4.000 anos. E há pelo menos 3.000 anos, 3.200 aproximadamente, há 3.300, Jerusalém é a capital de Israel. Davi, né, a instituiu como capital de Israel. E o que nós temos? Durante todo esse período, Israel passou por diversos ataques, como nós sabemos ao longo da história, né? Eles sofreram na mão ou nas mãos de muitos povos, sofreram nas mãos dos assírios, sofreram nas mãos dos assírios, sofreram nas mãos dos persas, sofreram nas mãos de Babilônia, sofreram nas mãos dos gregos, sofreram nas mãos dos egípcios, né, lá no passado bem antes, e depois também tornaram a sofrer outra vez nas mãos dos egípcios, sofreram nas mãos dos romanos. Então, enfim, Israel passou, ao longo de sua história, ao longo de mais de 3.000 anos, eu não estou nem contando aí dos 1.000 anos anteriores, eu estou falando de 3.000 anos para cá. Né? Eu estou falando de Davi para cá, não estou falando de Abraão até Davi. Né? Não estou falando ali dos patriarcas até Davi. Estou falando do rei Davi para cá. Em que Jerusalém já era capital de Israel. Ou seja, eles não só ocupavam aquelas terras, todo aquele território não somente pertencia
aos judeus, Então, aí como também eu Jerusalém acredito que era a a capital. partir daí de Davi, do pouco que eu entendo, a partir daí os reinos foram se dividindo. Depois de Salomão, né, Salomão, se aí divide. veio um outro filho Você de tem... Davi. Que foi... Antes de Davi? Não, não, não. Os reinos começaram a se dividir nos filhos de Davi. Dos filhos de Davi. Né? Aí ali, na época ali de Roboão e Jeroboão, que as coisas, é que há a divisão das tribos. Isso. Mas o que nós temos? O que nós temos, Thomas? Porque das 12 restaram duas. Duas. Não foi isso? E aí, praticamente, começou o problema. Começou o problema. Foi isso? Eu estou certo? As duas, na verdade, elas acabaram ficando, né? Apesar de ter sido rasgado ali o reino, né? 10 e 2, mas lá em Babilônia, lá depois do cativeiro babilônico, é que depois ali sai apenas duas, né? Sim, é que é exatamente Judá esse e Benjamim, momento aí que eu estou falando. Né? Lá na frente, ali nos 70 anos de cativeiro lá em Babilônia. Pois bem, passado todos, isso pulando toda essa parte em que Israel sofreu, eu quero apenas trazer com isso, né, de maneira assim bem clara, que Jerusalém, desde aquele tempo, já pertencia a Israel e os muçulmanos não ocupavam aquelas terras. Não ocupavam aquelas terras. Os muçulmanos vieram ocupar aquelas terras quando? No 7º século da nossa era. Então, para entender melhor a situação. E aí depois foram forçados a devolver. Digamos que, na verdade, e aí nem vem isso. a insatisfação deles, não foi né? nem isso, não foi nem isso, não foram forçados a devolver, não. Não é isso, não. Não foi isso que a ONU defendeu, não. E não foi isso que os britânicos defenderam, não. E o que foi? Olha, só para a gente chegar até aí, para a gente contextualizar. Então, você tem Israel passando por todo esse período antigo de sofrimento. Eles, ao longo dos anos, mesmo depois de Cristo, eles continuam sofrendo nas mãos de seus inimigos, né? E o tempo todo sendo dispersos, né? O maior levante, os dois maiores levantes ocorrem justamente, os dois principais para mim, que foi um divisor de águas nessa história, tá? Da nossa era. Na nossa era, foi o ano 70 da era cristã e do ano 132 a 135. Por quê? No ano 70, do ano 66 ao ano 70, cumpre-se aquela profecia de Jesus, lá de Lucas 19, 41 a seguir. Quando o Senhor Jesus, ele olha para Israel, para Jerusalém, e ele chora sobre Jerusalém, né, e ele faz aquela declaração, Jerusalém, né, se tu ao menos conhecesse o que a tua paz pertence, mas isso agora está encoberto aos teus olhos. Mas dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de todos os lados e te apertarão, né, e derrubarão a ti e aos teus filhos. Não ficará em ti pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia ela se cumpre de 66 a 70 da era cristã. Eu fico todo arrepiado com isso, porque Flávio José, quando escreve sobre isso, é de emocionar. Porque o céu de Israel virou ali, ficou escuro no dia do ataque de Vespasiano. Então, aquele período ali de Tito e Vespasiano, nós temos ali um momento muito, muito triste, né? O Flávio José, inclusive, descreve que o Ariete, quando batia nos muros, que estremecia, né, e rachava, né, o muro de proteção da cidade, causava grandes horrores ali nas pessoas que estavam lá dentro. E o povo judeu clamava a Deus para que os livrasse daquele momento. Ali foi um divisor de águas, porque naquele momento ali, quando Roma assume totalmente ali o controle, né, já vinha oprimindo Israel já há muito tempo, mas é ali onde eles assumem o controle de uma maneira mais firme. Israel, os que restaram foram dispersos, foram espalhados e um pequeno remanescente ficou lá. É aqui onde eu quero chegar. Não existia ainda, e aqui vale, é muito importante falar aqui para as pessoas, e eu vi autoridades falarem que Jesus Cristo é palestino. Eu não estou aqui falando contra a Palestina. Eu não sou a favor da destruição dos palestinos. É bom que isso fique claro, Thomas. Sim. Nós estamos aqui pontuando a história. Eu não sou a favor da destruição dos palestinos. Tá? Eu sou a favor, inclusive, que haja, sim, a criação de um Estado palestino, mas
que não seja com isso a destruição de Israel. Exatamente. Né? O que nós temos ali? Naquele período ali, até o ano 70 da era cristã, na verdade até o ano 131 da era cristã, aquela região não se chamava Palestina. Aquela região ali onde Jesus nasceu, a região onde está Belém, ou seja, a Judéia. Aquela região ali era Judéia, o nome era Judéia. Judéia fazendo alusão justamente a quem? A conexão com os judeus, porque pertencia aos judeus. Então, e eles nunca saíram de lá, sempre ficou um remanescente, sempre ficou um remanescente. Então, acontece ali aquela grande investida no ano 70, do ano 66 ao ano 70, né? E que Israel sofreu muito, e que, inclusive, houve a destruição, né, do segundo templo. E nós temos, portanto, a partir dali, um momento em que Israel é disperso, mas em 132 a 135 ocorre uma revolta. Ocorre uma nova revolta, né? Bar Kokhba, ele faz uma revolta contra o imperador, o então imperador de Roma, que na época era Adriano. E Adriano, ele, para fazer com que Israel... É mais ou menos o seguinte, eu vou te dar uma lição. Eu vou te ensinar de uma vez por todas quem é que manda aqui. E vou fazer com que quebre-se toda a conexão. Era mais ou menos isso que Adriano quis fazer. Quebrar toda a conexão dessa terra com você. E aí, o que Adriano faz? Faz uma incursão muito pesada contra os judeus naquela área, na área da Judéia. Domina-os. Tá? Os que não morrem são presos ou fogem, tá? Salvo alguns poucos que continuam ali ainda escondidos, né, e resistindo, e resolve mudar o nome daquela região. Então, de 132 a 135 foi onde ocorreu a segunda grande revolta, né, aqui da nossa era, né? E essa grande revolta culminou na mudança do nome daquela região da Judéia para Palestina. Palestina, que é Filistina. Ali é PH, Filistina, fazendo uma alusão a quem? Aos filisteus. Sim. Então, o nome Palestina, na verdade, é um nome que faz alusão aos filisteus. Qual era, e não tem nada a ver com os muçulmanos. Naquela época, 132 a 135 da era cristã, não existiam muçulmanos naquela região. É bom que fique claro. Não tinha muçulmanos. Então, o nome Palestina não tem nenhuma ligação com os muçulmanos. Zero de ligação com os muçulmanos. Sim. O nome ele é dado para quebrar a conexão, porque era Judéia, a região, então para quebrar a conexão que havia entre a Judéia, ou seja, entre aquelas terras e os judeus. E aí ele batiza com esse nome, né, de Filistina ou Palestina. Né? O que acontece? A partir daí, Israel está disperso, continua a sofrer nas mãos de seus inimigos, o tempo vai avançando. Por último, a gente até ali, até o final do século XIX, continua ainda em sofrimento, até que vem aí o início do século XX, onde tem aí a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Ali em 1914 a 16, 17, né? Do século XX. E naquele período, quando esfria a guerra, quando baixa o calor daquela guerra, o clima, né, o clima daquela guerra, aquela terra, ela fica uma terra sem dono. Literalmente uma terra sem dono. A terra de Israel. A terra de Israel. A terra de Israel torna-se uma terra sem dono. Por quê? Destruída já também, né? Destruída. E a gente tem, portanto, ali um momento em que os britânicos, né, eles assumem ali o controle, né, de grande parte daquela região, incluindo toda a região ali de Israel, outras partes do Oriente Médio. E interessante é que algumas pessoas acreditam que isso foi para cuidar da região e para evitar conflitos, mas não foi. Eles pensavam que em Israel, que ali na terra de Israel tinha petróleo, tinha muito petróleo. Porque próximo ali, né, toda Como aquela... é de costume acreditar em toda aquela região ali que é forte nisso, né? Isso. E escavaram bastante aquela região e não encontraram o que queriam, não encontraram petróleo. Até que eles perceberam
Então, digamos que o objetivo dos ingleses era explorar Era explorar. a terra. Era explorar a terra, né? E sob, digamos ali, uma espécie de proteção, né? Sim, sempre tem Sempre tem, né? o miguezinho, né? O migué, né? Sempre tem aquela questão, a gente está aqui para evitar conflitos. Nós estamos aqui para ajudar, para participar de forma positiva. De forma positiva. Né? Aqui nós estamos, aqui... Política. É política. Só que, naquele período, ocorre um momento em que eles chegam à conclusão de que era oneroso demais para os ingleses continuarem ali cuidando de tudo aquilo. Aquelas terras, elas são partilhadas ali pelo bloco europeu, elas recebem ali, eles na verdade fazem um mapa, eles fazem não só um mapa, eles fazem diversos mapas, eles desenham ali mapas para dividir aquelas terras, E aí a gente chega naquele marco, isso saltando no tempo, a gente chega naquele período ali na Segunda Guerra Mundial, onde a Segunda Guerra Mundial foi um momento que dizimou o povo judeu. Né? Ninguém nunca vai esquecer do Holocausto, ninguém nunca vai esquecer de 6 milhões de judeus sendo mortos covardemente pelos nazistas. E aí, finalzinho ali de 47, né? No final de 47, começam ali os britânicos, né, a defenderem juntamente com a ONU, a recém-criada ONU, né, naquele período ali, a antiga Liga das Nações, né, começam a defender a criação do Estado de Israel. E também... De oficializar, estabelecer. De estabelecer, ou seja, a recriação do Estado de Israel, na verdade, né? E também pensam com isso na Palestina. Eles pensam com isso, porque ali agora os muçulmanos começam a chegar por volta do século VII, da nossa era, ocuparam aquelas terras, porém, tinham judeus naquelas terras também. Os judeus nunca saíram totalmente daquelas terras. Nunca houve ali uma desocupação 100%. 100%. Sempre ficou um remanescente. Aquele grupo que diz assim, a casa é minha, eu vou ficar até morrer. Sim. E aí acaba resistindo, e os poderes que se constituem ao longo do tempo, os opressores, acabam não vendo relevância naquele pequeno grupo. Deixa quieto, deixa eles ali, eles vão vivendo, né? Sim. E foi o que aconteceu. Eles foram vivendo, e foram se multiplicando novamente. E naquele período, finalzinho de 47, quando eles já estão preparando ali qual seria a melhor forma de restituir Israel, porque o mundo assistiu, né? Olha, nossa. Porque podcast é um bate-papo, né, gente? Podcast é um bate-papo. Aqui a gente... O celular fica no silencioso, o bendito alarme, ele não fica de jeito nenhum. A formalidade zero. É zero, o que menos importa, né? Eu vou até tomar o meu café aqui. Frio, né? Tu vai tomar um café frio, né? Pelo amor de Deus. Vou tomar aqui, mas pode ficar tranquilo. Esquenta esse café aí, tu vai tomar frio aí, do jeito da demora. Mas, pastor Elcio, e a gente já 48. Diante dessa aula, né, chegamos aí no momento em que vai ser estabelecido novamente o Estado de Israel. Isso. Certo? Tivemos aqui uma pequena aula de história, e essa história nos ensina que Israel sempre teve... Obrigado, Fernando. Sempre teve em volta dela alguém querendo destruir. Alguém querendo destruir. Né? Sempre teve esse ódio, essa coisa, por que essa necessidade de destruição dessa nação? Por que essa necessidade gritante? Parece que isso vem, não sei, parece que vem de outro mundo. Parece que essa motivação que abraça grupos vem de um lugar que nós não conseguimos compreender na totalidade quais são de fato essas motivações. É claro que o senhor deve agora puxar algum respaldo bíblico para isso, do ponto de vista reino de Deus, do ponto de vista reino das trevas, tal, etc. Mas o que justificaria mesmo? Eu queria entrar agora no ponto, até mesmo por causa do nosso tempo, das verdadeiras motivações. Por que esse ódio todo? Por que essa inclinação toda? Por que grupos se levantam a todo custo para oprimir Israel, oprimir os judeus? O que foi que os judeus fizeram
Para ser tão odiados. Para ser tão odiado? Para ser tão odiados, né? Que é isso? Tá passando geração de geração, séculos e séculos. E hoje nós estamos vivendo essa realidade dessa guerra. Só para finalizar, Pastor Thomas, ali, para não ficar aquele vácuo ali em 47 e 48. Sim, da história. Né? Isso, em 14 de maio de 48, é o momento em que Israel declara sua independência. O plano que tinha sido feito pela ONU era dividir aquelas terras em 50%, 50%. Então, 50% ali ficaria para os palestinos. Israel aceitou. E eles ficaram com os outros 50%. E Jerusalém ficar sendo com uma administração especial entre eles. Então, o que acontece Mas esse 50% não existe hoje, não. Não existe. Sim. O que acontece é que inicialmente o território de Israel era bem maior, maior do que o que é hoje, né? Sim. O que havia sido desenhado. Ambos os territórios eram maiores. Mas a parte dos 50% é hoje o que chama de Palestina, não? Na verdade, o que chama-se de Palestina hoje é aquela parte da Cisjordânia, né? Então, assim, existe uma autoridade palestina, né? E pessoas que respondem à autoridade palestina ali na Cisjordânia. Então, não existe um território unicamente palestino. Ali, o que existe ali é a Cisjordânia, o entorno ali, a faixa de Gaza, aquela região. Mas é muito importante que se diga que eles não aceitaram, os palestinos não aceitaram essa divisão de terras, não aceitaram por quê? Os 50%. Mas eles não aceitaram e chegaram até, negociaram 60%, depois queriam 70% e por aí foi. Só que, na verdade, o que eles queriam era que Israel não existisse. Então, é aí o que basicamente, justamente aí onde a gente vem chegar. Essa necessidade de destruição de Israel. Porque isso começa bem lá atrás, né? Que é como uma coisa assim, pastor, é como se para mim existir, nós dois somos pastores, é como se para mim existir o senhor tivesse que morrer. Isso. Por que o senhor tem que morrer para mim existir? Essa história, se a gente for remontar toda essa história, a gente vai partir lá para Gênesis, né? Lá para a época de Abraão, né? A promessa feita a Abraão em sua velhice, né? De que dele faria uma grande nação e que da descendência dele, a descendência dele seria incontável. Então, a promessa de Deus feita a Abraão, e renova essa promessa, faz essa promessa lá no capítulo 12 de Gênesis. Sim, mas, meu Deus, o senhor não acha isso um tanto ridículo, não? Como é que pode um negócio ali, né, que o cara tinha uma promessa com Sara, né? Aí Sara vai e pega a criada, entrega para o cara porque ela mesmo não consegue engravidar. Como é que pode isso ter nascido daí? Só que aí é que tá, né? Por incrível que pareça, nasce daí. A rixa, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe, a gente lê o capítulo 21 ali de Gênesis, chegando no capítulo 22, o capítulo 22 é aquele momento lá em que Abraão leva Isaac para ser oferecido, né, em sacrifício. Óbvio que Deus não iria querer aquele sacrifício humano, né? Deus provê ali um cordeiro. Mas um pouco antes ali, o que a gente vê? A gente vê que, pela demora do cumprimento da promessa, por achar que o homem é sempre assim, ele acha que Deus não sabe o tempo de cumprir as suas promessas, né? E ele quer dar um jeitinho. E aí, Abraão aceita a sugestão de Sara, né, em dar um jeitinho na promessa, e toma Agar para que ela lhe dê um filho. E aí nasce Ismael. Então, eles, na verdade, né, ou seja... Sem querer ser machista aqui, de forma alguma, mas até pegando um ponto de vista de quem não é cristão em relação à Bíblia, que fala que a Bíblia ela é machista, mas sem endossar, eu sou totalmente contra esse machismo doentio, né? Mas que coisa interessante, né? Você pega a questão de Eva, que é uma história registrada ali, que faz uma sugestão também para Adão. Né? Aí parece que uma situação meio que se repete. O poder que a mulher tem, né? A mulher tem um poder... E grande. Grande, né? Poder muito grande sobre a capacidade delas nos sugerirem algo. E nos fazerem entender que este algo é algo coerente.
Não é à toa que a palavra de Deus declara, né, que a mulher sábia edifica sua casa, a tola com as suas próprias mãos a destrói. Né? Então a capacidade, o poder de Poder que ela construir, tem. de destruir, está nas mãos Ela tem um poder de governança de muito, governança, de muito de influenciar, influenciar, né, e né, muito etc. forte, né? E a partir daí nasce, o conflito nasce dentro de casa, porque quando Isaac nasce, Mas isso é um ele já é pensamento do grandinho. Senhor, ou é um pensamento generalizado? Não, esse é um pensamento. Todo mundo lá pro lado de lá, o povo acredita também nisso? Que isso nasceu daí de Abraão? Acredita sim, Eles acreditam nisso? porque eles têm como pai Abraão. Para se ter uma ideia, nos escritos, em muitos escritos antigos, se tem que depois de Ismael adulto, Ismael casado, Abraão visitava Ismael. Depois que a escrava H, né, a serva H, ela é colocada ali para fora ali da casa de Sara, né, e Abraão, justamente por causa do conflito que havia entre Ismael e Isaac, né? Eles vão viver, ela volta a viver lá no Egito, ela vai ali para a região do Egito, né, posteriormente, e é muito interessante que depois que o Ismael ele se casa, isso é amplamente conhecido por eles. Abraão continua a visitar o filho. Ele deu assistência. Ele deu assistência ao Ele filho. não jogou fora, não mandou embora, ele sumiu e desapareceu e nunca mais Abraão participou. Exato. Não, ele deu assistência. E aí Essa assistência ela está registrada na Bíblia ou ela está registrada em outro lugar? olha, essa assistência são em escritos que eles próprios, os próprios muçulmanos, né, eles Sim, têm. O sim. povo de Israel também, eles têm. Certo. Então é uma coisa deles isso, Uma né? coisa deles, né? A Bíblia ela não chega A Bíblia não resiste, Não, ela não chega a ser clara, né? Muito clara sobre isso. Mas Também não porque ela para deu apontar- ênfase para o outro lado, Deu né? ênfase para o outro lado, porque o Isaac era o filho da promessa, né? Sim. O Isaac era o filho da promessa, não menosprezando aqui Ismael, mas Isaac era o filho da promessa. Mas foi feito ali sobre Ismael também uma promessa de que seria, e ali em Gênesis é declarado, que foi feito sim uma promessa a Ismael de que ele também seria uma grande nação, né? Sim. E de que seria como um selvagem, né? Ou seja, indomável. Então, não houve um desprezo um desprezo de Deus para com Ismael. Não houve um desprezo. O que houve ali realmente era que havia uma ênfase em Isaac por causa da promessa. Era sobre Isaac que repousava a promessa, né? Essa promessa de quê? De uma nação que iria dar testemunho de Deus, né, para as nações. E assim foi, né? E assim foi. Então, o que nós temos? O ponto inicial está aí. Quem é o filho da promessa? Não é à toa que Jerusalém é disputada, não somente por ele, já foi disputado por outros povos, mas o centro do conflito deles é Jerusalém. É Jerusalém. O judeu não abre mão de Jerusalém. Por que não abre mão de Jerusalém? Foi ali onde houve a construção do templo, né, do primeiro templo, foi ali onde houve a construção do segundo templo, e foi Davi quem instituiu como capital de Israel. Então, e aí veio depois os muçulmanos no século VII. Depois de Davi que meio que começou o negócio se dividir. Isso. Né? E a própria, ou seja, o Domo da Rocha, conhecido por muitos como Mesquita de Omar, está construído justamente ali, no lugar, né, onde, ou seja, nos arredores ali do que seria o Moriá. Então, quando a gente olha para todo esse contexto, a gente vê que é como se tivesse o seguinte, para que o templo, e esse templo, a gente sabe que, de acordo com a Bíblia, o terceiro templo, ele será construído, e já existem preparativos para isso. Sim, isso aí né? eu já estou ouvindo falar disso não aí. É isso? Já existe O projeto. Templo de Jerusalém já existe projeto. Sim. Já existe projeto, inclusive, aliás, já estão em andamento com a escola de sacerdotes, já estão em andamento com os utensílios, estão em andamento com muitas coisas. Isso aí é cumprimento. Por quê? Porque é aí onde... É um sinal de alguma coisa, né? Porque é aí Deve ser o observado. anticristo se levantará, justamente por aí, né? Paulo escreve isso à igreja de Tessalônica. O que nós vemos com relação a isso? Por que há uma relação, esse conflito? Ora, para que o templo ele seja construído no mesmo lugar, Israel precisa ter o domínio daquela região completa, né?
para que seja construído então, no mesmo peraí, lugar. geograficamente, o templo que deve ser construído Ali, é na área palestina? Naqueles arredores, exato. Naqueles arredores onde hoje, na verdade, em Jerusalém. Os palestinos querem Esta área, motivado por causa dessa construção desse templo? Uma das motivações por causa da revelação que Maomé teve ali, naquele lugar, aos arredores ali do Moriá, teve aquela revelação, e ali também é o lugar onde eles acreditam ali que Maomé foi assunto aos céus. E aí o que tem? Você tem ali o templo. Então o negócio é pior do que eu imaginei. Aí tá. Porque eles querem um pedaço ainda menor. O templo é sagrado para eles, entendeu? A briga é por um pedaço de terra ainda menor, não é nem a nação toda de Israel, é um pedacinho, Israel uma área. Daria todo o resto para eles. Que vem um profeta de um lado, diz que algo vai acontecer ali, e eles têm que eles querem brigar por aquilo dali. Eles querem, só que eles não querem somente isso. O Islã não quer somente isso. O Islã quer aquele local ali, porque para eles o grande profeta é santo, é sagrado, e profecias têm que acontecer ali. Isso. E historicamente aquilo pertence a Israel, mas eles querem não somente isso. Israel não quer entregar. E não quer entregar, e eles querem, o Islã quer que Israel seja destruído. Por quê? Porque a promessa repousa sobre eles. Então, essa questão de destruir Israel eu entendi. É porque nós estamos aí navegando pela história e entendemos que tudo começou com essa questão de Abraão, Isaac, Ismael. Eu acho que aí a galera entende. Acho que o pessoal entende isso daí, né? Isaac, Israel para um lado, tal, etc. E foi desenvolvendo guerra de família, de herança, tal, não sei o quê. O senhor, como advogado, deve entender bem esses conflitos. Né? Quando envolve família. Essas coisas, o pau come mesmo. E neste caso, nesta bendita família, a situação é avassaladora. É histórica, é bíblica. É um caso de família bíblico, né? Então nós temos aí, agora, além disso, pelo que o senhor está relatando aí, nós temos também esse pedaço geográfico, essa área que é ainda mais reduzida, eles não querem a nação de Israel toda, eles querem uma determinada área. Isso, que Israel não exista. Que Israel não existe, mas isso aí, pelo que eu estou entendendo, está em segundo plano. Ou melhor, está subentendido. Que se eles conquistarem esse pedaço desse lugar aí, que supostamente... Eles não deixam Israel em paz. Então, que mesmo supostamente seria o lugar da construção do templo. Isso. É isso? É. Pronto. Se a construção do templo existir... Jerusalém, templo de Israel. Se a construção do templo existir, quem se fortalece é Israel. Na verdade, Israel está tomando para si, se acontecer, e vai acontecer, é bíblico, vai acontecer, Israel estará... vai acontecer. Vai acontecer. Israel estará tomando para si o controle de algo que sempre foi deles, desde mais de 3.000 anos. E aí vem do lado de cá uma profecia, você sabe definir exatamente que profecia é essa, de Maomé? O que Maomé falou em relação a essa o que área? houve? Ali naquela área, aqui naquela região ali, naquela área, Maomé teve uma visão. E qual foi a visão que ele teve? A visão que ele teve, segundo a história, segundo historiadores, e eles, tanto que é importante lembrar que é interessante, o Islã reconhece Jesus como um profeta, né? Sim. Então, eles... eu não consigo entender como é que se reconhece como... E odeia o cristão. Como é que pode reconhecer como profeta se o profeta está dizendo é assim, e ninguém dá ouvidos? Só que ali eles têm uma visão... O profeta disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas ninguém deu ouvido ao bendito profeta. Então não é profeta, isso é só conversa fiada. Existe mais de um relato, mas haviam 3 pessoas na visão que ele teve. Tá? Sim, vamos lá para essa visão aí. Essa visão, e as 3 pessoas eram Abraão, Moisés, e a outra, supostamente Jesus. Sim. Mas eles acreditam que foi Jesus? Ou... acreditam nisso. Ele acredita. Jesus como profeta. Uma grande ala, Só que, e ali, naquele lugar, e aquele lugar ali, para eles, virou um solo sagrado demais até. Porque o lugar ali, onde o Maomé teve essa visão. Aquela região ali do Moriá. Que é justamente a região também da aliança feita lá com Israel, né? Com Abraão, né? Então, o que nós temos ali? Meu Deus. É complicado o negócio, né? Como é que você tem ali essas 2 visões? Então, se foi dada a visão,
há 4.000 anos a Abraão sobre Isaac. Eu estou falando já do sacrifício, estou falando já do momento lá, né? Eu não estou falando nem da promessa, que foi um pouquinho, né? E depois, durante todo esse tempo, Israel, ao surgir, né? Porque você tem ali Isaac, aí vem Jacó, só que o nome Israel vem justamente de Jacó, né? Lá no Val de Jaboque, aquela luta com o anjo e tudo mais e tal, e teve o seu nome mudado para Israel, né? E a partir dali nasce Israel. Porém, como é que Deus está todo esse período, todo esse tempo, com aquelas terras prometidas, né? A descendência de Isaac. Descendência de Isaac. E de repente vem uma visão como essa. Já na nossa era. Ou Deus quer bagunçar a coisa toda e deixar a humanidade louca, perturbada, ou essa visão veio de outro lugar. Veio de outro lugar, para bagunçar o negócio. Né? Entendeu? O que é mais provável. Sim. Que tenha vindo de outro lugar. Porque ou eu entendo que Deus, como soberano, está brincando com a gente, né? Porque ele endossa uma visão com Abraão, endossa outra visão com Maomé, ou Deus está brincando, ou realmente Deus tem uma aliança, que é o que nós acreditamos, deixando claro, tem uma aliança aqui com Abraão e Isaac, e aí vem uma outra vertente espiritual, vem uma outra realidade profética. Isso. Que não tem compatibilidade com essa daqui. Com essa daqui. Né? Então aí a gente Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É o que diz a palavra de Deus. Né? O próprio Jesus disse que uma casa ela não resiste. Um reino dividido não subsiste. Então, declara sobre isso, então, né? Eu tenho certeza, Deus é inteligente o suficiente para não querer dividir reino, porque sabe que não vai dar certo. Mas quem quer dividir? Quem quer destruir? Quem quer dividir? E entende que divisão destrói. Deve vir uma outra vertente espiritual que a gente define como diabo, como Satanás, como vem do inferno, alguma coisa aí para gerar essa confusão toda. E é muito importante dizer que é o seguinte, Israel não quer destruir os palestinos. Olha, os palestinos já há muito tempo... Mas essa é uma realidade para hoje, porque hoje essa realidade de hoje eu vi um ministro dizendo que vai acabar com essa raça toda aí. Com o Hamas e todos os extremistas. Os que forem do Islã extremistas, sim, mas... não há Palestina. Para você ter uma ideia, na Cisjordânia, olha, naquela região ali, você tem a Cisjordânia, ali colada ali, né, de Israel, você tem ali dentro ali, a autoridade palestina, você tem ali dentro convivendo palestinos, você tem judeus, você tem uma colonização de judeus em torno daquilo ali, você tem também cristãos que vivem naquela região. Na faixa de Gaza, do mesmo jeito, na faixa de Gaza você tem judeu. Muito embora, olha, para ter uma ideia, eles alegam muito que a faixa de Gaza foi tomada por Israel, né? Em 2005, guarde isso aqui. Em 2005, Israel tirou todo o seu povo da faixa de Gaza. Tirou exército, tirou os judeus, cristãos, tirou todo mundo. Quem não era do Islã, quem não era muçulmano, ele tirou da faixa de Gaza. 2005. Para deixar a área para eles. Para deixar a área totalmente para eles. É de vocês. Administrem. E foi bem recente, né? 2005. Sabe o que aconteceu no ano seguinte? O Hamas deu um golpe. Como foi esse golpe? O Hamas tomou o controle dos próprios palestinos contra si mesmo. Porque para eles, a vontade deles é destruir Israel. E para isso, eles não medem esforços, eles lutam contra o seu próprio povo. O Hamas mata o seu próprio povo. Quando eles atiram... O senhor sabia que dos mísseis... Olha só, que coisa triste. Lá nesse ataque do dia 7, onde aproximadamente mais de 5.000 mísseis, isso palavras deles, foram eles mesmos, que se vangloriam, né? Que lançaram contra Israel. Por que Israel está de pé? Porque Deus deu inteligência a eles para criar uma coisa lá, chamado lá o Domo de Ferro, né? Domo. O Domo de Ferro, que é um sistema
antiaéreo, antimísseis, A maior proteção que já existe no mundo. com hoje. 92 a 95% defesa, ali né? Maior de defesa que já de existe. eficiência, né? Maior defesa. Então, por isso. Então, quando a sirene, todo dia você vê na TV dizendo que em Israel as sirenes tocaram. As pessoas não sabem o que é isso. Quando as sirenes tocam é porque o céu de Israel tem míssil sendo lançado contra ele. O sistema faz isso. O que acontece? E lança foguetes contra esses mísseis. O que acontece? Em 2005 ele entrega. 2006 para 2007, você tem aí uma incursão pesada do Hamas tomando o controle da região. Toma o controle da região e monta ali a sua base. Para ter uma ideia, para acusar Israel, o Hamas tem uma base debaixo do maior hospital de Gaza. Uma base militar. Isso aí. Eu vi isso aí. Desses mísseis que eles lançaram agora, no dia 7, dia 8 e dia 9, pelo menos 2.000 mísseis vieram de Gaza. Eles lançaram a partir de Gaza, da faixa de Gaza. Que é um outro dado também, uma parcela dos mísseis que eles lançam, porque tem muitos mísseis que eles fabricam lá mesmo, uma parcela dos mísseis caem, pelo menos em torno de 10%, um pouquinho mais, cai dentro de Gaza. Eles lançam os foguetes, tem foguete que eles lançam, e por causa de falhas, né, de projeto e uma série de outras circunstâncias. Cai na região deles Na mesmo. região deles e mata o povo deles. Quando tem um confronto com o exército de Israel, eles fazem de barreira o próprio povo. Então eles são covardes. O Hamas é covarde. O Hamas faz parte de um grupo que infelizmente é financiado por países ricos, né? Atua, infelizmente, para muitos, teoricamente como um partido. Eu ouvi alguns dias atrás uma autoridade dizendo, olha, o Hamas ganhou novamente as eleições, né, de Gaza. O Hamas, ou o Hamas ganha lá em Gaza, ou todo mundo morre. Ou todo mundo morre. Né? Então, o povo de Gaza sofre, o povo palestino sofre. Israel não quer a destruição deste povo. O que Israel quer é, deixe-nos em paz, essa parte aqui pertence a nós. Será que o nosso... Não sei nem como é que eu posso definir aqui. Será que o cidadão ali como é que dá, meu Deus? Eu não quero dizer o nome dele. Será que ele tem alguma inspiração nesse Hamas aí de ou ganha ou morre? Ou ganha ou morre. O careca lá. Olha, Porque ele está agindo mais ou menos assim. Ou vocês aceitam ou vocês calam a boca. Enfim, mas besteira. É política, não vamos entrar nisso política, aí, não. né? Vamos entrar nisso aí. A gente foi entrar, a gente vai bem longe, né? Porque tudo tem política. Tudo isso aí tem política. Por exemplo, quem está apoiando o Hamas tem uma motivação política também. Tem uma motivação política entendeu? também. Então, a política está em tudo. Tem. Cara. Tem uma motivação. Eu não gosto de falar, não gosto de trazer, porque é muito vasto, a discussão não me edifica em nada, mas tudo tem política. A política, na verdade, nesse ponto principalmente, a política é um meio para alcançar os fins. Sim. Entendeu? Sim. Então, é por meio da política, por exemplo, que o Hamas recebeu mais de 600 milhões agora, nos últimos meses, Sim. de recursos advindos ali de países ali importantes. Então, é por meio da política. Só que, ao invés de implementar políticas públicas em Gaza, o que eles fazem? Eles se municiam. Só que já é de propósito que doam a ele. Eu acho que já é de caso pensado. É de caso pensado, porque eles mesmos já se reuniram contra Israel. Até mesmo porque, né, para Israel se defender, ele gasta a força bélica dele. Entendeu? Ele enfraquece. Para Israel poder se defender do Hamas, ele enfraquece. E enfraquece não é só a questão bélica da coisa, não. Enfraquece economicamente também. Ele tem que se isolar. Né? Então, existe uma estratégia política aí. Existe. Enfim, cara, se a gente for... Eu lembrei até o pastor de cara agora. Tranquilo. Uma conversa. Se a gente for mergulhar nisso daí, a gente vai descobrir coisa muito mais podre do que esse grupo aí, Hamas aí. Quando a gente olha lá no mapa, o senhor falando sobre isso aí, me lembrou de uma coisa que é importante. Quando a gente olha lá no mapa, a gente vê, é como se tivesse estampado, né, o texto lá de Números, quando o Senhor diz que Israel é como um leão poderoso que dorme, ninguém ousa acordá-lo, despertá-lo.
Quando eu vejo aquela região, o que eu vejo? Eu vejo aqui Israel pequenininho. Aí eu vejo aqui o Egito, né? Vejo o Mediterrâneo aqui, eu vejo o Jordão, eu vejo a Jordânia, a Cisjordânia, né? Eu vejo ali toda aquela região da Síria. Então, você vê pequenininho ali Israel e aquele mundão de coisas ao redor. Estão criticando Israel na mídia porque Israel está atacando com muita força. Eu pergunto para o senhor uma coisa. O senhor vai dizer, peraí, quem é o entrevistado aqui? Mas, olha só. É uma pergunta retórica. É uma pergunta retórica. Se um escorpião, Deus o livre, um escorpião, ele ferrar o seu calcanhar, o que o senhor vai fazer? Vai ferrar o calcanhar dele? Ou o senhor, com a sua força, eu vou terminar de pisar. o senhor vai pisar ele? Então, porque a intenção dele lá é lhe causar dor ou lhe matar. Então, ação e reação, gente. Ação e reação, de Deus, ação e reação. Então, falam muito da desproporcionalidade que há entre a reação de Israel e os ataques impetrados pelo Hamas. Mas o Hamas luta como quem quer não, luta por querer destruir e buscando aliados, como sempre foi. O Egito já se aliou em outras ocasiões, todo mundo conhece a guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, a guerra da independência, ou seja, momentos em que eles se reuniram, o mundo árabe se reuniu, o Egito se reuniu, a Síria reuniu, a Jordânia se reuniu, a Arábia Saudita reuniu-se, o Iraque se reuniu. Então foram momentos em que eles atacaram Israel de maneira muito feroz. Israel ganhou por uma ação divina em todas as ocasiões, em todas as incursões. Mas eu quero aqui registrar uma coisa. Quando você olha Israel ali pequenininho, eu vejo o seguinte. Israel é como um leão acuado, cercado de hienas. Israel não tem opção. É como você pegar aqui... Um leão acuado, cercado de hienas. Isso já é uma guerra que realmente é real no mundo selvagem. Perceba, você tem Israel acuado num local que não tem para onde fugir. Se olhar no mapa, Israel não tem para onde correr. Não tem escolha a não ser atacar. Então, quando Israel ataca com a sua força contra os seus inimigos, né, e aí o Benjamin Netanyahu foi muito incisivo nisso, que os seus inimigos ficarão marcados e isso será lembrado por décadas. É porque ele não tem opção. Se você olhar geograficamente, olhar para Israel e olhar os que estão fazendo fronteira com Israel e que já declararam guerra muitas vezes e que agora estão também nesse estopim, querendo outra vez entrar na guerra, o Israel contra-ataca com toda a sua força para se posicionar. Para se posicionar, né? Para se posicionar e mostrar nós estamos vivos. Sim. Né? Ou então Israel é destruído, porque eles querem eliminar. Então, imagine o leão acuado e de repente ele acorda de manhã cedo, dormindo, o leão está dormindo. Foi o ataque de 7 de outubro. O leão está dormindo num canto, numa encosta, onde há apenas o mar, onde há montanhas, onde há... não há para onde fugir. Digamos, um leão está lá. E aí, ele acorda com mordidas pesadas no seu corpo, provocadas por hienas. Ele acorda com dores. Ele demora a se recompor. Israel demorou a reagir. Se olhar bem direitinho os noticiários, Netanyahu foi até criticado pelos próprios israelenses pela demora. Mas é porque realmente o povo não estava, nem o exército estava esperando isso. Então, imagine um leão receber várias mordidas. Ele, ou eu morro, ou eu luto. Ou eu luto. Ou eu arrebento com eles. Então, Israel é um leão cercado por hienas. E a única defesa de Israel é reagir, porque ele está acuado. E eu acredito na vitória de Israel, por quê? Porque existe promessa sobre aquele povo. Nós falamos aqui no início que, juntamente com outros eventos que ocorrem na Terra, cumprimentos de Mateus 24, 25, né? Juntamente ali também com Israel. O senhor acha que esse conflito vai ser mais um conflito que vai ter fim? Ou o senhor deixa aberto a hipótese de que daí pode se desencadear coisas piores? Esse conflito, ele é um dos conflitos mais importantes da nossa história, porque eu acredito, sinceramente, que ele vai desencadear outros maiores. Sim. Ele vai deixar o mundo em alerta. Ele vai deixar o mundo sinto isso já. em alerta máximo. Em alerta máximo.
Por quê? Lá no final, a gente sabe, né, quando chegar o Apocalipse 20, ali, quando chegar ali a guerra de Gog e Magog, por exemplo, né, quando chegar aquele período crucial, o mundo islâmico o mundo árabe vai se reunir contra não somente Israel, mas contra os cristãos também. Eu gostaria de ver aqui, eu acho que eu tenho aberto aqui um pedacinho, só um trechinho do Estatuto do Hamas. Vamos lá. É bem pequenininho, só o Estatuto do Hamas, traduzido aqui para português, está aqui no portal aqui, o Poder aqui? 360. Ele vai jogar aqui na tela. No Poder 360, é apenas um pequeno trecho, só para a gente entender o pensamento do Hamas. E saber que esse pensamento, ele é respaldado... Aponte aí vai descendo um pouquinho aí, pode ir descendo. Vai descendo um pouquinho mais. Pronto, aí, a partir daí. Esse texto é o que exatamente? Esse texto é um trecho Sim. do Estatuto do Hamas. Ok. Estatuto do Hamas. E nós temos, mais abaixo, o texto é grande. A gente vai ler apenas um pequeno trecho só para a gente poder contextualizar e entender qual é o pensamento do Hamas, e não só do Hamas, mas também dos extremistas, né? Ou seja, daqueles mais fanáticos do Islã. É muito importante dizer que isso aqui não representa... Esse texto aqui é do Estatuto do Hamas? É. Com aquela frase ali, em nome de Alá, o misericordioso e o piedoso? É. Misericordioso. Agora o senhor vai entender o que é o misericordioso aí. Com quem é que ele é misericordioso? É isso que é preciso entender. Misericordioso com um, mas... Terrorista com outro. Terrorista com outro. Então, é muito importante. Esse texto ele é endossado sim pelos extremistas do Islã, mas é importante dizer que nem toda a comunidade muçulmana age como o Hamas, olhando para esse texto com a mesma visão que o Hamas tem. Nem todos eles são radicais como o Hamas. Como o Hamas. Quando eles olham para o Alcorão, eles não olham com o olhar que o Hamas tem. Com o olhar doentio que o Hamas tem. E esse estatuto, ele é a visão do Hamas, porém a visão também do Hezbollah, é a visão de outros grupos extremistas do Islã. Sim. Diz assim, ó. Mas vamos lá. Primeiro, esse está no poder360.com.br, que é uma fonte confiável. Hoje já com respaldo, né, confiável. E aí tem um pedacinho do... já está mostrando o site todo? Não, pode jogar lá o site todo. Nós temos um pedacinho que será lido do Estatuto do Hamas. Do Estatuto do Hamas, traduzido para o português. Pode ler, pode dar continuidade. Olha só. Em nome de Alá, o misericordioso e piedoso. Sois palestinos, a melhor nação surgida na face da terra. Fazei o bem e proibis o mal. Que isso? E credes em Alá. Se somente os povos do livro, judeus e cristãos, tivessem crido, teriam sido melhor para eles. Alguns deles creram, mas a maioria deles é iníqua. Só esse ponto aqui, você já entende o seguinte: a misericórdia será se você se converter ao Islã. Mas vamos lá. Tá. Nunca serão capazes de nos causar sério mal. Serão apenas uns incômodos. Se vos atacarem, acabarão virando as costas e fugirão. E não serão socorridos. Aí diz assim, humilhação, essa parte aqui é pesada, e mais à frente pior ainda. Humilhação é a sina deles, onde possam se encontrar, exceto se forem salvos por meio de um compromisso com Alá ou por um compromisso com os homens. Recaiu sobre eles a ira de Alá. Eles quem? Judeus e cristãos, viu? Sim. E não só cristãos, mas outros também, mas aqui principalmente judeus e cristãos. Sim. Né? E a sina deles é a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá e... Isso aqui, olha o nível, né? As indicações de Alá e erradamente mataram os profetas. E por serem desobedientes... Pois é, né? E desobedientes e transgressores. Agora eu quero... então vamos lá, esse é um trecho do Alcorão. É. Aí isso está dentro do Estatuto... Do Estatuto Hamas. Sim. Aí, uma parte dele, né? Aí o que diz aqui, ó? Essa parte aqui, ó. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram antes dele.
anteriormente a ele. Então, olha só. Aí nível. já esse parágrafo aí já não é um pedaço do Alcorão. Não, aí aqui, já é parte do estatuto mesmo. Do estatuto mesmo. Então, veja, porque assim, o estatuto deles é um misto, né? Um misto do Alcorão, né? Sim, Com, o Alcorão vai endossando, com o pensamento né? deles. Eles endossam, é como se você tivesse o seguinte, você fosse dar aqui o juiz fosse aqui exarar uma sentença, e ele tem o que a gente chama de dispositivo. Ele não pode simplesmente colocar a argumentação dele, ele tem que recorrer à legislação para que ele possa endossar aquela sua decisão. Então, é basicamente isso que o Hamas está fazendo aqui. Ele pega o Alcorão para endossar a decisão deles, o pensamento deles, aquilo que eles querem para judeus e para cristãos. Eles são antissemitas. E o pensamento antissemita está crescendo, crescendo, crescendo como nunca antes. E, sobretudo, por pessoas que são odiadas por eles. Nos países onde a parte mais radical do Islã, ou melhor, nos países onde o Islã é a religião oficial, né, e tem ali no poder uns mais radicais, você não pode transitar com a Bíblia, por exemplo. Né? Você não pode transitar com a Bíblia Sagrada, você é preso. Na verdade, você não pode nem tê-la, né? Não pode nem tê-la. Você não pode nem tê-la, tem que estar escondido, né? Tem lugares que se você recitar alguma coisa da Bíblia, você é preso, né? Ou até morto, né? Então, você pode perceber aí que esse pensamento é um pensamento que, infelizmente, não é observado pelas pessoas que os defendem, não é observado, porque o diabo cegou o entendimento das pessoas para que não vejam a verdade. É verdade. Então as pessoas elas seguem ali, naturalmente. Eu sirvo a Cristo, mas eu defendo também isso, isso e isso, para mim tanto faz isso, isso, isso e isso. Mas na verdade, esse mal vai chegar aí também. Vai chegar. Porque se acontecesse do Hamas, que não vai conseguir, é claro, mas se acontecesse do Islã tomar aquela região que é sagrada para cristãos, sagrada para muçulmanos, sagrada para judeus, mas se os muçulmanos tomarem aquela região completamente, não serão os muçulmanos pacíficos que irão governar. Quem? Serão os radicais. Serão os radicais. É verdade. E os radicais não permitirão nem cristãos, nem judeus. Quem tiver ali, eles exterminam. Infelizmente, isso recai sobre os islâmicos pacíficos. Recai sobre os islâmicos pacíficos. Não dá para confiar, sabendo que existem grupos tão radicais entre eles. Não é? Então, não dá para simplesmente olhar para essa situação e tentar negociar, porque já foi tentado isso. Já foi tentado. E deu no que deu. Foi tentado. Então, agora é confronto. Não tem outra alternativa. E vai crescer, eles vão crescer mais ainda. Hoje, os inimigos de Israel já têm um número gigantesco. Né? Tem muita gente que... Existem várias interpretações ali, né? Sobre Apocalipse, no capítulo número 9, né? Ali o versículo de número 16. Os 200 milhões? Os 200 milhões. Existem ali algumas linhas de interpretações, né? Mas que surgem ali da além do Jordão, ali, né? Daquela região ali. E a gente sabe que naquela região, os que fazem fronteira com aquela região ali é o mundo árabe, né? Que faz... e que é inimigo de Israel. E se nós fôssemos observar hoje em números de pessoas, né, hoje você teria aí já a capacidade de reunir 200 milhões se você contar aí, por exemplo, com a Rússia. Dá. Se contar e a Rússia que virá, sim, lá naquela batalha final, em Gog e Magog, né? Agora ela não vem de jeito nenhum, porque agora ela está ocupada lá. Não, agora ela está ocupada. Ela está ocupada. Então, tudo isso está convergindo num posicionamento único de antissemitismo, anticristão, né? É o espírito do anticristo mesmo que está, né, cada vez mais presente aí nas mentes, né, das pessoas que não têm intimidade com Deus. Infelizmente, é triste essa realidade, mas infelizmente é isso. Por isso que a gente busca, Pastor Thomas, a gente deve sempre estar orando para que Deus abra o entendimento das pessoas, para que elas saibam escolher um lado. Eu não sou do lado da morte, não sou do lado de massacres, mas eu entendo a necessidade, ou seja, o que Israel está passando, a necessidade de lutar. De lutar. E os efeitos colaterais, infelizmente, vêm.
infelizmente vem, tem gente inocente morrendo dos dois lados. É muito triste ver isso, mas a produção de horrores impetrada pelo Hamas vai ficar na história. Crianças, mulheres sendo arrastadas de suas casas, pessoas sendo mortas, queimadas ou degoladas, das situações mais horrendas. Eu vi uma imagem que me chocou muito de uma jovem, que eles desfilaram com uma jovem em cima de um carro com as pernas quebradas, e uma jovem alemã que tinha ido para aquela festa lá dos jovens. Sim. E a mãe reconheceu pela TV e estava chorando, implorando às autoridades alemãs que resgatassem sua filha. Só que ela nem sabia mais se a filha estava viva ou não. Eu nem sei qual foi o desfecho final. Mas, enfim, teve um caso... Só desenhando realmente de modo cru, né? O jeito deles. Teve o caso de uma jovem, né, que eles... relatos dela, eles na hora de matar a senhora, né, na hora de assassinar a senhora, fez com que ela transmitisse isso, com que fosse transmitido pelo próprio Facebook dela, né, pela rede social dela. Né? São relatos... que já é um hábito desses terroristas, sempre esse fazer vigorinho disso, né? É como se eles estivessem dizendo, olha lá, pegamos mais um infiel, troféu, mais um iníquo. Isso, né? Como a gente vê no próprio texto deles. É uma loucura, é doentio. Agora, pastor, para a gente finalizar, o nosso tempo está terminando, queria que a gente falasse um pouco também aqui de qual é a relevância de tudo isso que está acontecendo para nós cristãos. Como a gente enxerga isso e por que temos que acompanhar isso e entender isso, qual é a necessidade e a relevância para nós. Eu devo viver a minha vida, continuar vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecendo, porque isso não tem nada a ver comigo? Ou eu devo me preocupar com isso daí ao ponto de me inteirar dos fatos para que eu possa estar preparado para algo que está por vir? Como é que o cristão olha para esse contexto de guerra onde Israel está inserido? Olha, pastor, em relação a como nós cristãos devemos reagir diante dessa situação, né, devemos viver diante dessa circunstância, é muito importante que nós observemos esses sinais. É muito importante que nós observemos também que no passado, profecias, como por exemplo a vinda de Cristo, né, profetizada por tantos profetas, profetizada por Isaías, profetizada por Zacarias, enfim, ocorreu de maneira muito precisa com relação aos tempos, tá, e naquela região, ou seja, ali para eles. A segunda vinda de Cristo, ela também será, só que é claro, com a diferença de que quando a gente lê Apocalipse capítulo 19, lá versículo 11 a seguir, né, quando abre esse pedacinho para mim aí, Fernando, por favor, Apocalipse. Vamos lá, vamos dar uma pesquisada que hoje a gente não abriu a Bíblia, que hoje a gente ficou com esse negócio de guerra e tal, vamos lá dar uma pincelada em Apocalipse. Para a gente entender qual é a relação que tem aqui para nós aqui com relação a tudo isso que está acontecendo. Esse texto que eu irei abrir aqui de Apocalipse, esse mesmo, o 19:11? É o texto que fala sobre a vinda, né? A vinda. Sim, os sinais, né? Não, é a vinda mesmo aí, né? É a vinda mesmo. Então, quando tudo vai se consolidar. O seguinte, aqui Jesus veio como cordeiro da outra vez, né? Ele veio como um cordeiro, mas agora não. Agora vem como leão. Quando a gente vê aí, e vi o céu aberto, né? E eis que um cavalo branco, né? E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Claro, a gente tem aqui alegorias com relação a algumas aparências, essas questões, mas aqui denota poder, né? E sobre sua cabeça haviam muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele. Bom, e por aí vai. Ele vai tratando acerca dessa segunda vinda de Cristo. De um retorno, digamos, um retorno que a gente sabe que virá, sabe que acontecerá, mas que Jesus não virá mais como um cordeiro. Jesus não virá mais para perdoar pecados.
Jesus não virá mais, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não virá. Ele virá como ceifeiro. Ele virá para fazer a colheita. Ele virá para recolher os seus. E é claro, como é que Deus pode fazer isso? Olha, existem coisas com relação ao pensamento de Deus que nós precisamos entender que não nos será revelado nunca. Não cabe a nós. Não cabe a nós. Não cabe a nós, né? A gente vê lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 6 em diante, quando Jesus está se despedindo dos discípulos, e eles pergunta simples, né? Quando vai ser, né? Quando o reino será instituído outra vez, né? Quando ele irá restituir o reino a Israel, tendo em vista que Israel vivia sob o domínio de Roma. E ele diz que não cabia a eles saberem os tempos para os quais Deus estabeleceu seus próprios propósitos. Algumas coisas nós temos que só aceitar mesmo. Só aceitar. Mas o que nós sabemos é o seguinte, é que quando nós lemos Mateus 24, que se a gente for ler aqui vai demorar muito tempo, mas Mateus 24, Mateus 25, quando a gente lê esse conjunto ali de texto, o grande sermão, né, do Senhor Jesus, onde Jesus está dando instruções acerca do princípio das dores, né, da grande tribulação. Ele dá os sinais, ele desenha. Ele desenha o sinal de sua vinda, né? De como se intensificariam os conflitos, de como o próprio judeu seria perseguido também, né? Quando nós vemos tudo isso, quando nós olhamos para o cenário desenhado há 2000 anos atrás por Jesus, pela quantidade de pessoas existentes na Terra e também pelo cenário desenhado pelo apóstolo João, né? Lá em Apocalipse, no capítulo de número 9, versículo 16, ali dos 200 milhões, quando a gente olha para todo esse cenário, nós precisamos entender o seguinte, que naquele tempo era impensável isso. Era impensável, a Terra era pouco habitada. Né? Ou seja, exércitos nessa dimensão, conflitos contra Israel, numa dimensão, contra Israel e contra outros povos da terra, conflitos na terra, numa dimensão, numa escala tão avassaladora. E nós olhamos para hoje, nós vemos hoje a natureza em conflito, lugares onde não tinham terremotos estão acontecendo constantemente. Mas isso é consequência do que o homem tem feito. As coisas precisam se cumprir. E daí que é a consequência? Né? A consequência pode ter sido provocada por um projeto maior. Um projeto maior, né? Então, e aí, isso não elimina a questão profética da coisa, de jeito nenhum. É o cumprimento. É o cumprimento. Se fosse escrever tudo, João chega a dizer que não caberia, em todos os livros do mundo não caberiam tudo. Não né? cabe mesmo, não. Então, o que nós temos? Aí você tem as situações climáticas que se complicam, aquecimento global, né? Que em muitos lugares já começa a matar pessoas, né? Tem lugares que o asfalto chega a ferver, né? Em certas situações. O senhor concorda que essa situação climática e toda essa esquisitice que está acontecendo no mundo, princípios morais, etc., tudo. Guerra em Israel, questão climática natural, a natureza, né, meio que se rebelando, todas essas observações que parecem ser proféticas, eu que só tenho 42, eu sempre fico me perguntando, essa é uma realidade de agora ou nós já vivemos isso em outras eras? Não com tanta intensidade. O que nós vivemos em outras eras, eu estava vendo aqui justamente o texto aqui, de 1 de João, capítulo 2, versículo 18, quando ele declara sobre a vigilância e sobre a questão... a gente lê já aqui rapidamente, que é já a última hora. Então, entrando aí nessa questão, se nós olharmos para o passado, se escavarmos a história, nós vamos ver que não havia esse descontrole em relação, tanto que nem havia essa preocupação em relação às situações climáticas, em relação à degradação moral, né, nessa intensidade. Nós tivemos momentos pontuais, e aí alguém pode até dizer, puxa vida, isso é uma situação empírica, a gente teve aí vários momentos, não, a gente teve momentos, determinados momentos que chegaram a um determinado ponto em que Deus teve que podar, né? Nós temos situações como Sodoma e Gomorra, temos situações envolvendo Babilônia, enfim, mais para cá também, mas nessa intensidade que nós estamos vendo hoje, contra tudo que
advém de Deus. Essa negação, né? Esse espírito de negar a Deus de uma maneira tão veemente. Essa necessidade. Essa necessidade de se autoafirmar como Deus não existe. Sim. Como hoje não. Nós não temos na história. Nós não temos na história. Bem acentuado. Outra situação que eu não lembro, pode ser que tenha acontecido no passado. Eu não lembro da Bíblia ter sido tão perseguida. Outro ponto. Eu não lembro dessa situação onde hoje se fala em reescrever. Hoje se fala em tanta coisa em relação à Bíblia. A Bíblia já está sendo vista. Então, eu estou falando da nossa realidade brasileira. Estou falando dos países onde sempre foi conhecida aquela janela 1040, onde a Bíblia sempre foi proibida e sempre vista como inimiga. Não estou falando ali, não. Estou falando para nós aqui. Né? Nós entramos dentro desse contexto de menosprezar a Bíblia, de dizer que ela está desatualizada, de dizer que ela está influenciando negativamente. Há uma inclinação para isso daí. Mas, enfim, é outro tema, é outra situação. Inclusive, eu estou aqui inclinado a entrar na questão, já chegamos em Apocalipse, né? Criando uma relevância da observação com relação a tudo que está acontecendo. O Espírito já fica aqui me incomodando a trazer o tema da questão a gente já está quase 2 horas aqui. Pré-tribulacionista. Infelizmente temos que encerrar. A questão de pré-tribulacionista, meso, pós-tribulacionista, porque a importância da observância de tudo que está acontecendo meio que se define por aí. Quem tem a convicção de pré, despreza. Eu quero lá saber de guerra, quero saber. Quando chegar a hora, você é arrebatado e pronto. Mas tanto o que crê que está ali no meio e que está ali no pós precisa, aí já vem se eu acredito aqui no pós, então eu tenho que estar mais atento ao que está acontecendo. Eu preciso me preparar para isso. Nós não vamos ter tempo para difundir isso daí. Eu acho que vou deixar esse gancho. Você que está acompanhando aqui, de repente o pastor Elcio vai voltar aqui para a gente tratar da continuidade, né? Nem tratar um assunto, porque nós chegamos nessa parte agora. Seria o momento de eu lhe perguntar, sim, mas e aí? E quem crê no pré? E quem crê no prós? Quem que dá? Seria esse momento. Infelizmente não temos tempo para isso. Vai ficar pendurado isso aí, de repente vamos voltar aqui para tratar desse assunto. Ok. E aí, agora para a gente encerrar, infelizmente, esse sem dúvida seria um podcast de 3, 4, 5 horas, porque conversamos aqui por quase 2 horas e eu tenho um monte de coisa aqui. Foi só o ponto do iceberg. Nós não falamos aqui da Guerra da Independência, né? Nós não falamos aqui da Guerra de 48, aqui, a Guerra da Independência, o dia seguinte, dia 15 de maio, né? Nós não falamos, logo quando Israel foi outra vez recebeu status, né, de nação, ou seja, de Estado, né? Os reinos ali no Foi uma introdução. Nós não vimos a Guerra da Independência, nós não vimos a Guerra do Yom Kippur, nós não vimos a Guerra dos 6 Dias, nós não vimos, ou seja, grandes momentos. Foi uma introdução. É um assunto que demanda muito tempo para nós. Foi uma introdução. Nós nem mergulhamos aqui na Bíblia, como é costume meu, sempre mergulhar, porque há necessidade da introdução, né? Do contexto histórico, que boa parte dele não está na Bíblia. Então, a gente iria mergulhar agora na Bíblia nesse momento. Então, vamos deixar aí essa outra possibilidade do pastor Elcio estar aqui com a gente, dando continuidade a esse conteúdo tão rico e tão importante. Eu acho que eu vou até colocar no título, né? Israel versus Hamas. Não, como é que eu boto o título? Vamos pensar aqui, deixa eu ver. Como entender a guerra Israel versus Hamas, parte 1. Parte 1. Vou ter que botar parte 1, porque vai ter que ter uma segunda parte para quem realmente... Porque eu sei que tem pessoas que só assistem 5 minutos, 10 minutos. Mas esse não é meu público-alvo. Meu público-alvo é aquelas pessoas que realmente estão interessadas em aprender, em absorver e em crescer. Sim. Então, por isso, há necessidade da parte 2. Para que eu já estou saindo daqui enriquecido já com o que nós aqui conversamos. Tá? Então, para finalizar, aproveitando aí nossos 4 últimos minutos, vou deixar o senhor se despedir. Se o senhor quiser dar os dias de cultos, né, lá da programação da sua igreja, e se despeça aí do seu público aí. Então, ok, então. Eu quero primeiramente agradecer, pastor Thomas,
Ah, e deixa eu agradecer também, tá? Eu sempre faço isso antes de passar a palavra final. Tá Muito certo. obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a gente está aqui sempre se batendo, mas é um dia de sábado, é uma manhã que o senhor poderia estar aproveitando com a família, poderia mais estar aqui. E eu penso que não é somente pelo fato de estar participando de um podcast, Não, não. pela motivação de estar contribuindo com o reino de alguma forma. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco. E eu acredito que vai haver outras oportunidades. Bom, eu também agradeço demais, de coração agradeço, tá? Por esse momento, por essa oportunidade que Deus nos concede de estar aqui e esse convite, né, que o Senhor me fez para estar aqui conversando sobre esse assunto, um assunto que é muito importante e que, na verdade, é claro, nós entraríamos agora na questão bíblica, ou seja, nos textos bíblicos. A partir desse momento é um tema muito rico. Eu fico muito grato a Deus, é um prazer imenso, né, poder estar aqui. Eu espero ter contribuído de alguma forma para aqueles que nos assistiram e que irão nos assistir, né, depois, quando esse vídeo estiver aí disponível, gravado. Deu para entender muita coisa, graças a Deus, deu para a gente dar umas Eu fico esmiuçadas. feliz. Aquela introdução que tira a gente da sensação de estar perdido, desorientado, sem entender, lé com cré. E outra coisa, né? Hoje a gente tem uma introdução agora. Aqui. E assim, a gente aqui numa conversa informal, né? Não houve nada combinado com relação a como seria, o que seria, o que perguntar. Não, script, nem nada script. Aqui, Estou conversando. Eu estou aqui com o notebook aqui porque eu abri a Bíblia e abri o estatuto, aquele estatuto do Hamas, para poder fazer a leitura. Muito importante também. E esse texto bíblico, esses 3 textos bíblicos aí que a gente mencionou. Mas fato é que, para mim, foi um prazer imenso estar aqui, tá? E estarei à disposição sempre, tá? Não havendo aí caso fortuito, né? Caso tem nem como fugir, maior, né? Não tem como fugir, Todo né? A gente trabalha perto aqui, né? Não adianta, né? Fernando também, que está ali. Fernando é uma benção, viu, rapaz? Esse rapaz é uma benção. Fernando, ele está ali, ou seja, controlando, né, toda essa transmissão. É a pessoa que, nesse momento aqui, é a pessoa responsável por vocês estarem nos assistindo, estar compartilhando aqui conosco, né, de todas as informações que nós trouxemos aqui nesse podcast. Agradeço de coração, Deus abençoe a todos, graça e paz a todos vocês. Amém. E você que teve a ousadia de chegar até o final, eu agradeço demais a sua audiência e o seu interesse em aprender, né, um pouco mais, de se inteirar mais do assunto. Vou terminar como sempre termino, embora hoje o tema foi mais histórico do que bíblico, mas sempre recomendo a você buscar a se relacionar, a entrar em comunhão e a buscar congregar em uma igreja que tem isso aqui como base. Busque uma igreja mais próximo da Bíblia, não apenas mais próximo da sua casa. Se próximo da sua casa você conseguir encontrar uma igreja bíblica, louvado seja Deus, que bom para você. Deixa eu deixar os dias do culto aqui, se possível. Ou não, participe. Eu acabei esquecendo aqui. Lá na ICMEV, Igreja Cristã Missão e Vida. Você nem falou. A igreja que nós dirigimos é lá no Alto do Mateus, os dias de culto. Segunda-feira é o culto de oração, quarta-feira culto de ensinamento, na sexta-feira são os cultos de departamentos, ou seja, uma sexta é de crianças, outra mocidade, senhoras e senhores e assim por diante. Sim. E aos domingos, culto de adoração. Então, durante a semana, de 7 às 9 da noite, ali no final de semana, ou seja, no domingo, das 18, né, ou seja, das 6 horas às 8 horas da noite. E o endereço? Rua Eduardo Batista de Vasconcelos, Alto do Mateus. Tem algum ponto de referência? O ponto de referência, se digitar no Google, a própria igreja. Se digitar o nome dela lá, no o Google, endereço cadastrado. Vai estar o endereço cadastrado. Igreja Cristã, Missão e Vida. Missão e Vida. Então, falando a respeito de buscar uma igreja que tenha a Bíblia como referência, você conheceu aqui agora o pastor Elcio. Se porventura algum de vocês aí reside no bairro do Alto Mateus, está aí uma boa sugestão com um pastor realmente abalizado, né? Meus queridos, Deus abençoe, muito obrigado a vocês por estarem conosco, estarem nos acompanhando. Curta, compartilhe, nos ajude aí, faça missões junto comigo, nos ajude aí a fazer com que as engrenagens do YouTube façam com que esse conteúdo alcance outras pessoas. Amém? Deus abençoe a todos.